Segundo livro da Bíblia, Êxodo 28, versículo 36. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, dizendo: Santidade ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, obrigado, meu Deus, esta noite por tua viva, poderosa e verdadeira palavra, Pai. Meu Deus, fala conosco nesta noite, toca nossos corações, Senhor, nos alimenta com a sagrada palavra que vem do alto, palavra que nos fortalece, palavra que nos renova, palavra que nos enche, palavra que nos direciona. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, venha, meu Deus, renovar a nossa vida espiritual contigo, e temos certeza, Pai, que vamos sair daqui edificados, transformados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém, irmãos. Neste versículo que nós separamos aqui nessa noite, fala-se sobre o assunto principal logo de imediato: santidade. E eu queria nessa noite separar mais uma vez um culto para nós dedicarmos a nossa atenção para esse tema: santidade ao Senhor e a santidade de Deus. São duas coisas parecidas, mas elas são bem diferenciadas uma da outra. Quando eu falo de santidade de Deus, eu estou falando de um Deus que é santo, e devo eu aprender o que é ser santo, como Deus é santo. E a outra expressão, santidade ao Senhor, quer dizer a minha santidade, as minhas atitudes santas, que vão glorificar Ele, que vão honrar Ele. Deus tem santidade própria, Deus é santo, independente se eu seja pecador ou não. Mas eu preciso, como servo de Deus, como alguém que foi salvo por Jesus, honrar a Deus com atitudes de santidade. E é isso que eu quero meditar nessa noite com os irmãos, sobre a santidade de Deus e essa santidade ao Senhor. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui fala como Deus queria centralizar a santidade na mentalidade do seu povo. Esse versículo fala sobre o sacerdote lá no Antigo Testamento, que usava uma vestimenta especial, e no seu turbante que ele colocava sobre a cabeça dele, havia uma lâmina de ouro puro nesse turbante, neste pano que envolvia a sua cabeça. E nessa lâmina de ouro, nesse turbante, tinha essa frase aqui: santidade ao Senhor. A primeira coisa então que eu queria meditar com os irmãos é nós lembrarmos, nós meditarmos de novo sobre o significado básico dessa palavra. Pastor, quando a Bíblia diz que Deus é santo, o que é ser santo? Tem duas palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que vão ser usadas para a palavra santo. No Antigo Testamento, santo, na maioria das vezes, é uma palavra do hebraico chamada kadosh. Lá no Novo Testamento, a mesma palavra, praticamente com o mesmo significado, é hagios. E todas as duas vão apontar para a mesma coisa: ser santo, santo, santidade. E a palavra santo quer dizer aquele que é separado, aquele que é diferenciado, aquele que também pode significar o que está elevado acima de outros. A palavra santo, no seu contexto mais básico, quer dizer isso: aquele que é separado, ele é diferenciado. Quando a gente então diz que Deus é santo, nós estamos aprendendo uma outra dimensão. Deus é santo por quê, pastor? Porque Ele é separado da sua criação, Ele é diferenciado da criação. Deus criou todas as coisas e Ele não se mistura com a criação dele. E olha que coisa interessante:
No linguajar popular do dia a dia, talvez você acabe esbarrando com uma pessoa que gosta de falar de Deus como alguém que está misturado com a criação. E olha como Deus, da própria palavra santidade, Ele rejeita isso. Preste atenção. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar assim: você acredita em Deus? E a pessoa responde: eu acredito em Deus. E aí você pergunta: quem é Deus para você? E muitas respondem assim: Deus é tudo. Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é a natureza, Deus é o universo, Deus é a energia do universo. Isso está errado. Deus não está misturado com a criação dele. Deus não é o sol. O sol é criação de Deus. Deus não é lua, Deus não é pedra, Deus não é rio, não é mar. E Deus nem é o universo, porque o universo, os céus, no plural, e a terra, diz a Bíblia, foram criados por Ele. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos misturar Deus com a sua criação, como muita gente, na sua ingenuidade, gosta de querer colocar Deus. E sabe por que o pessoal gosta de misturar Deus com a criação? Porque quando eu digo que Deus é a criação, que Deus se mistura com a natureza, eu não preciso prestar contas com Ele. Ah, eu matei alguém, eu menti contra outro, eu fiz mal a fulano de tal, eu vou prestar contas do meu pecado com a árvore? Será que eu vou prestar contas dos meus erros e pecados com o sol? Ou com a lua? Ou com o mar? Não vou. Quando o homem, irmãos, gosta de misturar Deus com a criação, como se natureza, universo e Deus fosse a mesma coisa, isso é uma fuga para poder não prestar contas a ninguém dos seus erros e dos seus pecados. Mas a própria palavra, quando a Bíblia diz Deus é santo, os únicos significados dentro dessa palavra santo quer dizer Deus é diferente, Deus é diferenciado da criação, Deus é diferente dos homens quem Ele criou. E esse diferente tem aí um outro passo, outro significado. O que ele é? Ele quer dizer que Deus é diferente da sua criação, porque Ele está acima da criação. Aleluia! Deus é diferente do homem, porque Ele está acima do homem. Ele é mais elevado que o homem, é mais elevado que a sua criação. Ele já é santo por ser diferente e por ser elevado. E mais do que isso, Ele também é santo porque Ele é perfeito. Ele é coerente com a sua própria natureza. Ele não faz coisas que contradizem a sua natureza. João fala na primeira carta dele no Novo Testamento, em 1 João, Deus é amor. Então nunca Ele vai fazer nenhuma coisa que contradiga esse amor, que seja contrário ao amor dele. Agora o homem, o ser humano, ele faz coisas que contradizem a sua natureza. O ser humano sem Deus, às vezes toma atitudes como se fosse um animal. Atitudes animalescas, brutais e pior. Às vezes pior até do que certos animais. Como é o fato, por exemplo, de uma mulher chegar a pegar o fruto do seu ventre, o seu bebê recém-nascido, e colocá-lo em um lixo, ainda vivo, como se ele fosse um objeto. Pergunte, de maneira retórica, logicamente, mas pergunte para a natureza se tem algum animal que pegue o seu filhote, que vê que está plenamente saudável e vivo, e descartá-lo no lixo. Tem algum biólogo que pode dizer assim: mas pastor, eu vejo animais que às vezes matam seus próprios filhotes, às vezes por um instinto de observar talvez algum defeito ou coisa parecida, ou de que talvez ele não vá sobreviver, ou até mesmo a própria corrupção da natureza dos animais, porque a Bíblia fala que toda a natureza acabou se corrompendo com o pecado também. Mas a regra geral é: nem os animais descartam os seus filhotes vivos e plenamente saudáveis. Aí chega o ser humano e joga um bebê vivo numa lata de lixo, como se fosse um objeto qualquer de nenhum valor.
O homem, irmãos, ele contradiz a sua própria natureza, por isso é pecador. Ele toma atitudes contrárias àquilo que ele deveria ser, criado à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes se comporta pior do que o animal. Por isso que o homem, ele está na contramão da santidade, ele está indo contra a santidade em si. Deus não, Deus é santo porque Ele é coerente com a sua natureza. Deus não muda, aleluia! Nós já meditamos isso em outra meditação, em outra palavra, sobre a imutabilidade de Deus. O Deus que não muda com o tempo, não muda com as circunstâncias, não muda com as situações. A natureza de Deus permanece sempre a mesma. O mesmo Cristo de ontem, hoje e sempre, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Então, dentro da santidade de Deus, revisando, Ele é santo porque é diferenciado, Ele é santo porque Ele é elevado, Ele é santo porque é coerente com a sua natureza, Ele não contradiz aquilo mesmo que Ele afirma. Ele é santo, Ele é diferente, é perfeito. Louvado seja Deus. Agora, eu quero meditar com você no significado de ser santo para pessoas e para objetos. Agora, para o ser humano, quando é que o ser humano se torna santo? É quando também ele se torna separado. Quando ele se separa de alguma coisa. Quando ele se diferencia de alguma coisa. E o segundo passo é ser separado, diferenciado, para poder servir a Deus. Então, quando uma pessoa se separa do pecado, se separa do mal, para dizer, a partir de agora eu quero servir a Deus, a partir de hoje eu quero obedecer ao Senhor, a partir de hoje eu não quero cumprir a minha vontade, eu quero cumprir o que Deus quer na minha vida. Ali ele está tomando uma atitude de santidade. Ali naquele momento ele está sendo santo na prática dele, se separando, se diferenciando deste mundo que a Bíblia fala que já é maligno. Veja, irmãos, como esse entendimento bíblico da santidade e da própria palavra no original, kadosh no hebraico e agios no grego, é simples. A diferenciação, a separação para servir a Deus. Diferente da tradição católico-romana, onde coloca o santo como aquele que é alguém maior do que outros, ou como alguém que pouquíssimas vezes pecou, como alguém que está maior do que os demais irmãos. A santidade dos homens é diferente da santidade de Deus. Deus de fato é diferenciado, elevado e superior. Mas para o ser humano, a santidade não me faz maior do que você, ela me faz diferente. Mas a tradição romana não. Santos são aqueles que estão no status maior. Santos são pessoas que podem pegar e fazer um papel de intermediário entre mim e Deus, porque eles estão numa posição maior do que eu, como se estivessem mais perto de Deus do que eu. Mas a palavra é clara em dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, que quando Jesus salvou o povo, a igreja, Ele não salvou uns para serem melhores do que os outros, uns diferentes de outros. A Bíblia diz que todos nós somos o quê? Sacerdócio e reis em Jesus Cristo. Então todos estamos nós no mesmo patamar. E se alguém dissesse assim, mas pastor, e o pastor mesmo, a liderança, não é maior do que o povo? Não é maior do que os crentes, não? A resposta é não. Ao contrário, se eu lhe disser que se existe uma posição dentro da igreja que em vez de ser a maior é a menor, é a do pastor. Porque o Senhor Jesus fala nos evangelhos assim: aquele que quiser ser líder entre vós, seja aquele que sirva a todos. O maior terá de ser o menor. Aleluia! O líder, portanto, do rebanho não é aquele que é servido por todos. Ao contrário, o líder do rebanho, o ministério pastoral, é aquele que se coloca na posição de ser servo de todos. Ele está em último lugar. A igreja vem primeiro. O pastor, ele vem em último. Paulo vai confirmar essa posição nas suas cartas, dizendo que ele e os apóstolos, ou seja, a liderança da igreja, foram colocados em último lugar.
como aquele lugar de escárnio, de zombaria, de sofrimento, de perseguição. Os apóstolos eram os mais perseguidos de todos da igreja. Então, meus irmãos, percebam como ser santo na Bíblia significa ser separado, diferenciado, mas para servir a Deus. A santidade ao Senhor é isso. Me separo do mundo, me diferencio do mundo para poder me dedicar a Ele. Aleluia. E eu não preciso me separar da minha família, não preciso eu me colocar dentro de um convento e me trancar lá dentro, não preciso eu ir para um alto da montanha e ficar lá sozinho achando que com isso eu vou ser mais santo. Não. Ser mais santo na vida é cada vez mais estar perto do Senhor. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade, quanto mais oração, quanto mais busca do alto, mais santidade nós temos de Deus na nossa vida. Aleluia! Portanto, uma vez que a gente agora entendeu o que é a santidade de Deus e o que é a santidade das pessoas, dos homens, podemos falar também da santidade de objetos, porque no Antigo Testamento objetos eram diferenciados, santificados para serviço a Deus. E o interessante, irmãos, é que o Antigo Testamento fala muito claramente isso. Esses objetos não eram mágicos, nem eram mais poderosos que outros. Mas a Bíblia fala de objetos que eram santificados, dedicados a Deus. Pastor, e o que isso tem a ver com a igreja hoje? É bom nós lembrarmos que os nossos objetos, aquilo que está debaixo da nossa autoridade, pode ser santificado a Deus. Pastor, quer dizer que ninguém vai tocar naquilo, ninguém vai mexer naquilo? Ao contrário, quer dizer que justamente que o que eu tenho, eu santifico a Deus, dizendo: Senhor, isto aqui é santificado a Ti. Querendo dizer o quê? Que o que eu tenho vai ser usado para servir a Deus. E aqui eu lembro o que Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17. O que ele diz? Ele diz que Deus não é servido pela mão de homens, porque Ele não precisa de nada. Não precisa de copo d'água, não precisa de uma toalha quente, não precisa de um prato de almoço. Mas Deus estabeleceu uma maneira pela qual a gente pode servir a Ele. Como? Servir a Deus é servir quem está perto de mim, é servir ao meu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, é o que disse Jesus, é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E ele fala, e o segundo mandamento, parecidíssimo com o primeiro, é: ama o próximo como a ti mesmo. Servir a Deus está ligado diretamente a servir alguém do meu lado. Onde o meu braço estende, onde está o meu campo de atuação, essas são as pessoas que eu considero meu próximo. Pastor, e onde entra a questão do objeto santificado a Deus? Você tem um carro? Então esse carro é para ser santificado a Deus. Quer dizer, use seu carro para a glória de Deus. Você tem uma moto? Use sua moto para a glória de Deus. Como é que eu vou usar minha moto para a glória de Deus? Será que eu vou colocar lá um sonzinho e ficar tocando louvor? Não, é quando tiver alguém precisão, é quando tiver alguém necessidade, você acudir essa pessoa com o seu transporte, e com isso você vai estar santificando aquilo para Deus, porque você vai estar servindo a Deus, servindo ao próximo. Sua casa é santificada a Deus quando você abre as portas da sua casa para uma oração, para um louvor, para um culto a Deus. Dessa forma nós podemos santificar tudo na nossa vida para Deus. Basta usar o que a gente tem para servir a Ele. E lembre, servir a Ele é servir o próximo, é servir quem está perto de nós. A gente não pode esquecer desse conceito de santidade. Sabe por quê? Porque o sacerdote do Antigo Testamento também vai ser uma lembrança de como os crentes devem ser agora dentro da igreja de Jesus. E o Antigo Testamento, irmãos, diz que tudo na vida do sacerdote, até as roupas dele, eram santificadas a Deus. Família dele santificada a Deus. A casa dele era santificada a Deus. Tudo, todos os seus objetos, sua moradia, a terra onde ele vivia, tudo era santificado a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aponta para dizer que tudo que tem na vida do crente tem que ser santo para Deus, deve ser dedicado ao Senhor. Guarde então esse princípio fundamental, amém?
E agora, baseados nisso, eu quero convidar agora para a gente ler algumas passagens da Bíblia, onde se usa o termo santo. Vemos como este versículo tem o seu significado e como é que nós podemos tirar um ensino espiritual de cada um deles. Convido você então a abrir a primeira passagem, lá em Levítico. Se você tiver ainda com o Êxodo aberto, é o próximo livro. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Agora, capítulo de número 11. Versículo 44 e 45. Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Aleluia. Neste primeiro versículo, nós vemos, irmãos, no Antigo Testamento, Deus estabelecendo como de maneira prática o povo dele podia ser santo. E aqui Deus estabeleceu leis que eram leis proféticas, eram leis simbólicas que queriam ter uma aplicação mais perfeita lá no Novo Testamento. Essas leis proféticas, por exemplo, diferenciavam animais puros de animais imundos. Que nem todo tipo de animal os judeus poderiam comer. Havia uma seleção estrita do que eles poderiam comer e do que eles não poderiam comer. Isso, irmãos, era uma espécie de ABC de Deus. Era como se Deus quisesse utilizar dessa lei para depois explicar algo mais perfeito no futuro. E preste atenção nisso. Quando Deus dizia, isso você pode, isso você não pode, isso você pode tocar, isso você não pode tocar, Deus queria colocar no coração do povo judeu, dizendo, ser santo não é algo só de mente, ser santo é algo prático, é algo que tem que se refletir na atitude de vocês. Só através do seu comportamento é que eu posso entender se existe ou não santidade de Deus na tua vida. Eu acho que você já deve ter ouvido também essa frase, dizendo assim, pastor, o senhor está falando de santidade aí, mas vocês gostam muito de julgar de acordo com a aparência, mas o que Deus quer é o coração. Eles até interpretam errado aquela passagem lá que Deus fala para o profeta Samuel. Samuel, não julgue segundo a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. O interessante, irmãos, é que quando Deus fala, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê só o exterior, mas Deus vê o coração, as pessoas pensam que Deus não está olhando mais para o exterior, que Deus só vê o coração, mas o versículo não está querendo dizer isso. O versículo está querendo dizer que o olhar de Deus vai além da aparência e chega no coração. Mas Deus leva em conta a sua aparência sim. Mas não é de acordo com o mundo. O mundo pega a sua roupa e lhe diminui, lhe humilha, lhe coloca numa posição rebaixada. Mas o julgamento de Deus não é esse julgamento supérfluo, imundo, como é o do homem. Mas Deus leva em conta a nossa aparência, porque, por exemplo, Deus diz claramente que nós não devemos, por exemplo, usar roupas sensuais para não ser embaraço, para não ser motivo de pecado para outras pessoas. Deus, Ele considera a aparência, Ele não vai lhe humilhar, Ele não vai lhe considerar menor, mas Ele não quer que você use de sua aparência para fazer alguém pecar. E Deus, Ele não para a avaliação dele apenas no exterior, Ele vê o exterior e o interior. É isso que o texto de 1 Samuel quer dizer. O homem não.
O homem para no exterior e fica por aí, porque ele não tem poder para avaliar o que cada um está pensando, o que cada um está sentindo. Deus não. Deus vê tanto o exterior, como vê também o interior. É isso que o texto quer falar ali. E Deus, Ele julga que sejamos limpos tanto por dentro como por fora. Que sejamos puros tanto por dentro como por fora. Que sejamos obedientes tanto por dentro como por fora. É isso que a palavra de Deus exatamente quer trazer. Então perceba, nesse versículo então de Levítico 11, ele fala: portanto vos santificareis, sereis santos e não vos contaminareis com nenhum réptil, falando da lei da diferenciação de animais. Então quando eles se abstinham de certos animais, eles estavam dizendo: eu vou me abster disso, porque Deus quer que eu me diferencie, que eu seja separado, que eu me dedique a Ele, que eu obedeça a Ele. Então santidade tem que ser revelada de maneira prática. Santidade tem que ser revelada de forma através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Segunda coisa, vamos lá para Josué capítulo 24, versículo 19. Josué já é o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Capítulo 24, versículo 19. Aleluia. Outra passagem que indica como santidade e serviço a Deus estão relacionados. Olha, Josué 24, 19. Diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Veja o 20. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Olha o aviso que Josué está dando para o povo de Israel. Josué está no momento aqui que ele está tentando fazer com que o povo renove sua aliança com Deus, renove seu compromisso com Deus. E olha como ele está alertando. Ele já sabia que o povo não estava disposto a obedecer. Ele já sabia que o povo era um povo de coração duro. Era um povo que no começo de boca dizia: eu vou obedecer a Deus, mas amanhã o povo já estava pecando. O povo já estava desprezando a lei de Deus e já estava caindo no primeiro pecado que pudesse ter oportunidade. Aí Josué para alertar: ei, com esse coração vocês não podem servir a Deus não. Que coração, pastor? Esse coração que não é firme em obedecer a Deus. Um coração que hoje está querendo Deus, amanhã já não está querendo. Um coração que hoje louva a Deus e amanhã já está desprezando a Deus. É um coração dúbio, é um coração fraco, é um coração que não tem perseverança. Aí Josué está questionando isso aqui. Com esse tipo de coração, com esse tipo de comportamento infiel, vocês não podem servir Deus. Por quê? Aí ele mostra que é a santidade. Porque Deus é Deus santo e é Deus zeloso, e não vai perdoar o pecado de vocês. Isso parece estranho a princípio, mas o contexto está querendo dizer o seguinte: Ele não vai perdoar pecado já premeditado. Vocês estão fazendo aqui aliança com Deus, mas já estão pensando em amanhã pecar contra Ele. Esse tipo de pecado Deus não perdoa não. Porque a base do perdão de Deus é arrependimento. Agora, se você já está planejando pecar a próxima vez, isso prova que você não está se arrependendo do seu pecado. O pecado, irmãos, na vida de um servo de Deus, na vida de quem serve a Deus, tem que ser acidente, não costume. Você consegue entender isso? Pecado na vida de um servo de Deus, de quem serve ao Senhor, é acidente. Porque você fez tudo o que foi necessário. Você se esforçou o máximo possível, buscou a Deus o quanto pôde. No entanto, houve uma brecha, houve uma falha que fez você cair, mas você não se agrada em cair. Você não se agrada em pecar contra Deus. Antes você se angustia, você se desespera, você chora, mas você não quer pecar. Então pecado é acidente.
Pecado não pode ser costume, onde você já está premeditando fazer aquilo de novo. O povo aqui, que quem Josué está conversando, era um povo que já premeditava em pecado, porque tinha um coração infiel. Por isso que Josué está falando, Deus não vai perdoar vocês não. Deus é santo, Deus é zeloso. Ele não aceita essa brincadeira com ele. Tiago fala até uma coisa parecida. Quando ele, Deus não se deixa zombar de ninguém. Tudo aquilo que o homem planta, ele há de colher. Vamos agora a uma terceira passagem. 1 Samuel, aí avançando no Antigo Testamento, né? Nossa santidade hoje medita nesses trechos mais do Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 6. Versículo de número 20. Veja o outro ensino. Aleluia. 1 Samuel 6:20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Eu vou lhe explicar o contexto desse versículo aqui. Em primeiro lugar, quem está falando desse versículo aqui são o povo filisteu. O povo filisteu é um povo que era inimigo do povo judeu. E houve uma época que o povo judeu, desobediente contra o Senhor, Deus abandonou o povo. Quando Deus abandonou o povo, os filisteus invadiram o povo judeu e sequestraram a arca do Senhor e levaram para a sua terra. E eles pegaram a arca da aliança, o que é o símbolo do compromisso de Deus com o povo judeu, e colocaram essa arca perto das estátuas dos outros deuses. E diz a Bíblia que essas estátuas foram quebradas, essas estátuas foram destruídas, mostrando que Deus não podia ser comparado com os falsos deuses dos filisteus. E aconteceu uma outra coisa, aconteceu também de surgirem pragas e doenças no povo filisteu, por eles estarem de posse da arca do concerto, desse símbolo da aliança com Deus, com o povo judeu. E houve um momento de tamanho desespero dos filisteus, que eles declararam isso aqui. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá subsistir? Quer dizer, quem é que pode aguentar ficar de pé diante deste santo Senhor Deus? Aleluia! Veja, irmãos, até quem não era crente, até quem não servia a Deus, percebia que a santidade de Deus não podia ser desprezada. A arca da aliança era também símbolo da santidade do Senhor. Ele é diferente de todos os outros, é rei de todos os deuses, aleluia, como diz o livro dos Salmos, está acima de todos. Então, até quem não cria em Deus respondia à santidade de Deus, reconhecia: quem é santo como esse Deus? Quem é que pode aguentar essa santidade? Ele é diferente, ele é elevado, ele é maravilhoso. Nós não podemos resistir, nós não podemos ficar de pé, nós não podemos questionar a santidade de Deus. A aplicação prática disso é o seguinte: o pecado não resiste diante da santidade de Deus. O pecado paga um alto preço quando fica perto da santidade de Deus. Como este povo que era idólatra ousou ficar perto do símbolo da santidade de Deus, que era a arca, e tiveram a estátua dos seus deuses destruídos, e ficaram cheios de doenças e pragas. Por isso nós não podemos ficar perto da santidade de Deus se estivermos em pecado consciente. Se estivermos em aliança com o pecado, nós não podemos ficar de pé diante da santidade do Senhor. Por isso, irmãos, a Bíblia fala que Deus, quando nos converte, quando nos salva, Ele nos trata como filhos. E quando o filho se rebelia, peca contra Deus, peca contra a santidade de Deus, a Bíblia fala: Deus açoita, Deus disciplina a todo aquele que Ele considera seu filho. A santidade de Deus é algo sério. Por isso em Hebreus também está escrito: sem santidade ninguém verá a Deus. Pecado não resiste diante da santidade. É o que nós vemos aqui.
Até os mais pecadores reconheceram, ninguém fica de pé diante desse santo Senhor. Então, irmãos, nós não podemos ousar servir a Deus com santidade e ao mesmo tempo pecar. Servir a Deus com santidade, mas praticar coisas que são pecaminosas, que ofendem a santidade de Deus. Para ter comunhão com Deus, é preciso também andar em santidade. Aleluia. Agora eu quero convidar você a ler duas últimas passagens lá no livro dos Salmos. Vamos primeiro ler o Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Santidade associada a louvor ao Senhor. Salmo 22, 3 diz: porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Aleluia. O versículo é claro, irmãos, em associar louvor com santidade. O Senhor habita no meio dos louvores, é entronizado no meio dos louvores. Por quê? Porque Ele é santo. Aleluia. É elevado entre todos, glorificado entre todos, acima de todos. Por isso Ele merece nosso louvor. Ele não é igual ao homem, corruptível, pecador, falho, mentiroso, que muda com o passar do tempo. Vamos louvar a Deus, porque Ele está acima de todos nós. O seu governo é justo. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele alimenta, Ele direciona, Ele capacita, Ele salva. Vamos louvá-lo, porque em tudo Ele é santo. Aleluia! Vejamos agora o Salmo 99, versículo 3 também. Salmo 99, versículo 3. E veja como também essa expressão repete-se. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois tu és santo. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois tu és santo. Nós vamos agora então fechar esta meditação, irmãos, pensando no seguinte, olha. A santidade de Deus é o primeiro dos maiores atributos, das maiores qualidades de Deus, é a sua santidade. Se você entender que a santidade realmente é ser diferenciado, perfeito, elevado dos outros, da sua criação e dos homens, você entende que existe santidade no amor de Deus, existe santidade no perdão de Deus, existe santidade na misericórdia de Deus. Pastor, explique melhor. Por que o amor de Deus é santo? Ser santo é ser diferente, elevado e perfeito. Por isso que o amor de Deus é santo. Porque Ele não ama como o homem ama. O homem ama em busca de uma troca. Eu só amo quem me ama. Eu só quero o bem de quem me quer bem. Isso é a natureza pecaminosa do homem. O amor de Deus é aquele amor que ama sem obrigatoriamente esperar uma atitude em troca. Ele não espera primeiro algo para amar. Ele ama por si só. Ele já ama, é amor desde a eternidade. A natureza dele é amar. Mesmo que o homem não ame ao Senhor, o homem continua amando a Deus. Isto é maravilhoso. Isto é um amor santo, diferente, elevado, glorificado. Aleluia. Basta lembrar daquela passagem de Paulo aos Romanos que diz: mas Deus prova seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bem que Deus, se fosse um homem, se Ele amasse como homem, o que Deus faria? Eu vou primeiro esperar a humanidade pedir algo para mim. Aí eu vou dar o meu filho para morrer por eles. Eu vou primeiro esperar ser amado com amor perfeito pelos homens, para só depois amar eles de maneira perfeita. Imagine se Deus fosse assim. Se Deus esperasse uma relação de troca, Ele nunca teria nos enviado seu Filho, nunca teria Ele expressado o seu maior amor por nós, que foi Jesus. Mas o homem não precisou amar, Deus já amou primeiro. Deus nos amou primeiro. É isto que a palavra de Deus fala. Por isso o amor dele é santo.
A misericórdia dele é santa por quê? Porque ele é misericordioso, não é como o homem. A misericórdia do homem é limitada. A gente gosta de ser misericordioso com a gente e duro com os outros. Já parou para prestar atenção nisso? Quando o outro erra, dureza, radicalidade, merece punição. Mas quando nós praticamos às vezes o mesmo erro que o outro, ou até pior, a gente fica sendo muito paciente com os nossos erros, paciente com as nossas falhas. Somos misericordiosos demais com a gente mesmo e pouquíssimos misericordiosos com os outros. A misericórdia do homem é falha. A misericórdia de Deus é santa porque é diferente. Ele exerce de bondade para com todos. Faz nascer o sol sobre bons e maus. Faz nascer chuva, descer a chuva sobre justos e injustos. Olha como a misericórdia dele é diferente. É misericórdia santa. Por isso, nós podemos concluir e dizer que coisa maravilhosa é a santidade de Deus. Que coisa maravilhosa é saber Deus é santo porque é melhor do que nós, é maior, Ele é mais sublime. Por isso eu louvo, eu engrandeço Ele, e com as minhas atitudes eu tenho que glorificar a santidade de Deus. Por isso então, irmãos, que em Êxodo 28:36, que foi a primeira passagem que a gente leu aqui, Deus queria que a santidade estivesse na altura da cabeça do sacerdote. Esta lâmina de ouro puro em cima do turbante, do pano que envolvia a cabeça do sacerdote, para que em todo tempo, toda vez que ele colocasse aquele turbante para poder servir a Deus no templo, ele lembrasse: Deus é santo e eu preciso ter atitudes de santidade também. Eu preciso ser santo para servir ao Deus santo. Eu tenho que ter atitude de santidade para glorificar esse Deus. Então a santidade tem que estar na minha mente, tem que estar nas minhas atitudes, para que assim o Senhor possa ter comunhão comigo e eu com Ele. Já dizia alguém na antiguidade que só os semelhantes é que tem comunhão, verdadeira comunhão. Só quem é santo pode ter comunhão com Deus santo. Medite nisso, porque ser santo é coisa do dia a dia. Não é coisa para a gente iluminada com a estrela na testa. É para todo mundo que quer ser obediente a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e Deus querido, nós te louvamos, Senhor, essa noite. Te louvamos, Senhor, por esta primeira meditação, Pai, nesse tema da santidade. Pedindo ao Senhor para renovar nossa mente, as nossas atitudes. Meu Deus, como o texto fala claramente, Senhor, santidade não é algo só que está no campo das ideias. Pai, ser santo é algo prático, é atitudes, é obediência, é vida no altar, é uma vida de temor, obediência e fidelidade a Ti. Meu Deus, estes dias, ó Pai, de apostasia, dias de desvio, onde muitos têm abandonado a santidade, têm ignorado, meu Deus, a obediência ao Senhor. Pai, pela Tua palavra, queremos viver uma vida mais santa, para nos chegarmos mais perto de Ti. Ó Deus, até os que não Te conhecem, meu Pai, reconheciam que a Tua santidade é o que separa o Deus dos homens, é o que diferencia Deus do pecador. Meu Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos purifique, Pai, em nome de Jesus. Pelo lavar do Teu sangue, diz a Tua palavra, nós poderemos ser purificados e ficarmos mais alvos do que a neve, e em santidade servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia! Meu Pai, que nós venhamos a Te louvar, como diz Tua palavra. Louvemos ao Senhor porque é grande, é tremendo e porque Ele é santo. Aleluia! Que a santidade do Senhor comova as nossas vidas, nos inspire para servirmos a sermos mais